Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Aguinaldo e hoje vamos falar sobre as medidas de dispersão, medidas de variabilidade. Bom, o que são medidas de variabilidade? São aquelas medidas que procuram verificar o quanto que os valores estão espalhados em uma série de dados, em um conjunto de dados. Algumas dessas medidas são o desvio médio absoluto, a amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Bem, a gente pode calcular essas medidas de variabilidade para dados individuais, né? A gente pode calcular essas medidas de variabilidades para dados agrupados em tabela de frequência sem classe e também para dados agrupados em tabela de frequência com classe. O que seriam dados individuais? São aqueles dados onde nós temos as medidas para cada unidade. Nesse caso aqui, é o tempo de estudo para cada estudante. Eu tenho aqui 4 estudantes, né? Eu tenho 4 valores. Dados agrupados em tabela de frequência sem classe, eu tenho aqui, por exemplo, 4 mais 3 mais 2 mais 1, eu tenho um total de 10 estudantes. Desses 10, 4 deles gastaram 60 minutos para fazer seu estudo, enquanto que 3 gastaram 70 minutos para fazer o estudo. Esses são os dados agrupados em tabelas sem classe. E dados agrupados em tabelas com classe, nós temos aqui 4 mais 3 mais 2 mais 1, também nós temos aqui 10 alunos. Desses 10, 4 alunos gastaram um tempo de estudo entre 50 e 60 minutos. Bom, esses são os 3 tipos, as 3 formas que a gente pode encontrar de dados. Nós vamos trabalhar agora com os dados individuais. O exemplo que a gente vai trabalhar é esse aqui. Nós temos aqui as vendas para uma amostra de 8 vendedores durante a última semana. Então, esse primeiro vendedor teve uma venda de R$22 mil e esse último aqui, R$17 mil. Eu peço para representar os dados em um gráfico de pontos. Eu peço para calcular aqui as medidas usuais de variabilidade. Então, seria a amplitude, o desvio médio, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Bom, vamos começar pelo gráfico de pontos. O que é o gráfico de pontos? É um gráfico muito simples. Para cada valor dos meus dados, ele é representado no gráfico por um ponto. Então, por exemplo, esse vendedor que vendeu R$22 mil, eu vou colocar aqui um ponto representando R$22 mil. O próximo vendedor que vendeu 16, eu vou lá e represento esse vendedor por um ponto. E assim eu faço para todos. Então está aí o gráfico de pontos, né? E eu estou percebendo que esses pontos não são iguais, óbvio, eles são diferentes, alguns deles são iguais. Eu tenho 3 valores iguais a 22, 2 iguais a 17, mas tem valores diferentes. Então, há uma diferença entre os valores, há uma dispersão, eles estão espalhados. Como que eu vou medir essa dispersão desses valores? Aí que entra as medidas de variabilidade. A primeira medida, a mais simples de todas, é a amplitude, tá? Que eu vou chamar de AT. Essa amplitude é simplesmente o maior menos o menor. Então, o maior valor que nós temos, está aqui os dados, né? Do lado esquerdo, eu coloquei os dados ordenados em ordem crescente. O menor valor é 16 e o maior valor é 25. Então, a amplitude, assim, é pegar o 25, que é o maior, menos o 16. Isso vai dar R$9 mil. Então, essa é a medida mais simples que nós temos. Ela usa apenas os limites, os extremos, os valores extremos. Ele ignora os valores intermediários. Então, se eu tenho 2 conjuntos, né, o conjunto que tiver uma amplitude maior, né, muito provavelmente ela vai ter uma dispersão maior, uma variabilidade maior. Mas a amplitude, como eu disse, ela usa apenas os valores extremos, ela esquece os valores intermediários. E seria interessante a gente também usar esses valores intermediários. Aí entra as outras medidas. O desvio médio absoluto, que eu chamo de DMA, ele usa todos os valores. Eu pego cada valor, esse desvio médio, ele pega cada valor e calcula a diferença dele em relação ao valor de tendência central, que poderia ser mediana, moda, né, ou no caso a média. Nesse caso aqui eu estou usando a média, tá? O x barra. Então x barra
é a média do meu conjunto. Como é que eu calculo o x barra? Então, eu vou ter que somar os valores. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou somar os valores e dividir pelo total de valores que eu tenho. Então, se eu pegar o 16 mais 17, e assim faz para todos, até o 25, eu vou dividir aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. 8 valores. A média que eu vou ter aqui vai ser o valor de R$20.000. Então, o que eu faço? Eu calculo a diferença de cada valor em relação a essa média, que nós chamamos aqui de desvio, que é o x, que é o valor, menos o x barra. Então, 16 menos 20, isso vai dar menos 4. 17 menos 20, isso vai dar menos 3. E assim eu faço para todo. Então, 17 menos 20, menos 3 de novo. 19 menos 20 vai dar menos 1. 22 menos 20, isso vai dar mais 2. 22 menos 20, mais 2. 22 menos 20 de novo, mais 2. E 25 menos 20, isso vai dar mais 5. Se você somar esses desvios, né, menos 4, menos 3 de novo, menos 1, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 0, você vai perceber que essa soma, isso vai dar 0. Né? Então, a soma dos desvios é sempre 0. Então, eu não posso usar a soma pura e simples dos desvios como medida de dispersão, porque ela sempre vai dar 0. O desvio médio absoluto, ela resolve isso. Em que sentido? Ele pega o módulo desses desvios. Então, por exemplo, o módulo de menos 4, isso vai dar 4. E o módulo de 3, isso vai dar 3. E assim faz para todos. Então, o próximo é 3, o próximo vai ser 1, o próximo vai ser 2, né? 2 de novo, e 2, por fim, eu tenho aí o valor 5. Tá? Esses módulos desses desvios, a gente vai somar esses módulos e dividir por n. Então, nós temos aqui a soma dos módulos dos desvios dividido por n. Então, está aqui, né, os valores, a soma desses módulos dos desvios deu 22. Vou pegar o 22, vou dividir por 8, eu vou chegar em 2,75. Então, eu tenho aí o desvio médio absoluto, R$2,75 mil. O desvio médio absoluto é sempre positivo. O conjunto que tiver um desvio médio absoluto maior é o conjunto que tem a maior dispersão, a maior variabilidade nos seus dados. Bom, na outra medida que a gente usa para medir a dispersão dos valores é a variância amostral e o desvio padrão amostral. A variância amostral é denotado pelo símbolo S2, S quadrado, enquanto que o desvio padrão amostral eu vou usar apenas o símbolo S. Tá? Eu estou calculando a variância amostral porque eu vou calcular em cima de uma amostra de valores, daí o nome variância amostral. Como é que é calculada a variância amostral? O S2 vai ser a soma desses desvios, tá? De cada valor em relação à média, só que em vez de pegar o módulo, eu vou pegar esses desvios e elevar ao quadrado. É diferente lá do desvio médio absoluto. Vou somar esses valores, tá? Desses desvios ao quadrado e dividir por n menos 1. E o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada, né, dessa variância. Existe uma forma alternativa que nos permite obter os mesmos valores para a variância e para o desvio padrão. Então, em vez de pegar a soma dos desvios ao quadrado, a forma alternativa eu vou pegar o n, multiplicar pela soma dos valores ao quadrado, dos quadrados dos valores, menos a soma dos valores, isso tudo ao quadrado, sobre, né, dividido por n vezes n menos 1. Então, nós temos aqui a soma dos quadrados dos valores e aqui é o quadrado da soma dos valores, que são conceitos diferentes. E o desvio padrão, de novo, continua sendo raiz quadrada, né, da nossa variância. Então, vamos calcular essa variância e desvio padrão para os nossos dados. Então, de novo, a tabela tem
a primeira coluna os valores, 16, 17, assim vai até o 25. Na segunda coluna eu vou calcular o desvio. Então, 16 menos a média, que é o x barra, isso vai dar menos 4. Vou pegar esse menos 4 e levar ao quadrado, então vai dar mais 16. E assim eu faço para todos, tá? 17 menos 20, isso vai dar menos 3, ao quadrado isso vai dar 9. Eu faço para todos até o final, então 25, por exemplo, menos 20, isso vai dar 5, elevado ao quadrado, isso vai dar 25. Então eu faço esse quadrado dos desvios, vou pegar esses valores todos aqui, somar, tá? Vou pegar essa soma, a gente vai ter aqui na terceira coluna, eu vou dividir por n menos 1. Então, nesse caso aqui, n menos 1, porque como tem 8 valores, eu vou dividir por 7. Então, tá aí, a soma do quadrado dos desvios deu 72. Então, eu pego 72, eu vou dividir por 7. 72 dividido por 7 dá 10,3 mil reais ao quadrado. A variância, ela é bom destacar que a unidade dela é sempre elevada ao quadrado. Então, nesse caso, como nós estamos trabalhando com reais, né, valor monetário, então vai ser esse valor monetário elevado ao quadrado. Tá? Esse é um pequeno problema da variância. E o desvio padrão, tá? O S, é só você tirar a raiz quadrada desses 10,3 mil reais. Isso vai dar 3,21 mil reais. Tanto a variância quanto o desvio padrão, eles são sempre positivos, tá? Não tem jeito de você obter variância e desvio padrão negativo. No mínimo, ele vai ser zero, tá? Então, quando a variância e o desvio padrão é zero, significa que todos os valores são iguais. Não existe variação, não existe variabilidade. E quanto maior a variância e quanto maior o desvio padrão, maior é a dispersão, é maior a variabilidade daqueles valores dentro do conjunto. Então, eles estão mais espalhados. Usando a forma alternativa, o que eu preciso? Eu preciso da soma simples dos valores. Então, eu vou pegar os valores, 16 mais 17, e assim vai até 25. Isso vai dar 160. Eu vou precisar da soma dos valores ao quadrado. Aí é fácil. Eu pego cada valor e elevo ao quadrado. 16 ao quadrado, 256. 17 ao quadrado, 289. E assim eu faço para todos, né? E 25 ao quadrado, 625. Eu vou somar esses valores ao quadrado, que vai dar 3.272. Então, eu jogo esses valores na fórmula. Então, 8, que é a quantidade de valores que eu tenho, vezes 3.272, menos 160 ao quadrado, dividido por 8 vezes 7, que dá 56. Fazendo as contas, 10,3 mil reais ao quadrado. E o desvio padrão é simples, só tirar a raiz quadrada desse 10,3, aí nós temos, de novo, 3,21 mil reais. Bom, por último, por fim, nós temos o coeficiente de variação, que eu chamo de CV. O coeficiente de variação é uma medida de variabilidade relativa. Ela é obtida da forma muito simples. Eu pego o desvio padrão e vou dividir pela média dos dados. Então, vai ser o DP, tá? Que eu chamo de desvio padrão, que também nós vimos lá atrás, né? É o S, né? Dividido pela média, que é o X barra. E no nosso exemplo, a nossa média foi de 20 mil reais, o desvio padrão que nós calculamos, 3,21 mil reais. Então, 3,21 dividido por 20 dá 0,16. Reparem que o 3,21 é em mil reais, não é isso? A média também é em mil reais. Eu posso cancelar essas unidades.
Então, eu tenho aqui uma medida adimensional, tá? É 0,16, só 0,16, não tem unidade. Então, eu posso multiplicar por 100, então, nós temos aqui 16%. O que isso significa? Significa que o meu desvio padrão corresponde a 16% da minha média. Qual que é a aplicação desse coeficiente de variação? Ele é indicado para comparar variabilidade de conjuntos de dados com unidades diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da idade e salário. Imagina uma empresa onde o X representa a minha variável idade em anos, a idade média desses funcionários é de 40 anos e o desvio padrão da idade deles é 8 anos. O salário desses funcionários, que eu chamo de Y, o salário médio deles é R$ 2.500, tá? E o desvio padrão é R$ 300. Como é que eu faço para comparar a variabilidade? Em qual dessas variáveis existe a maior variabilidade? Eu não posso comparar 8 anos com R$ 300, são unidades diferentes. Então, não posso dizer que o salário tem maior variabilidade só porque 300, o valor 300 é maior do que 8. Porque nós estamos trabalhando com unidades diferentes. Uma coisa é R$ 300, a outra coisa é 8 anos. Então, para resolver isso, o que é feito? A gente calcula o coeficiente de variação do X, né, que eu pego o desvio padrão 8, vou dividir por 40, isso vai dar 0,2. 0,2 dá 20%. E eu vou calcular o coeficiente de variação do Y. Vou pegar 300, dividir por 2.500. Isso vai dar 0,12, ou seja, 12%. Agora eu posso comparar, né? 20% com 12, 20% é maior do que 12, então ela tem a maior variabilidade. Tá? Então, a idade apresenta a maior variabilidade. A gente usou aí o coeficiente de variação. Bom, nós trabalhamos com a variância e o desvio padrão de uma amostra. Então, a gente viu lá nos slides anteriores que a gente divide, né, por n-1. Quando você tem os dados de toda a população, né, os dados da população inteira, a variância e o desvio padrão é denominado de variância populacional e desvio padrão populacional. Então, a gente troca o símbolo de S ao quadrado por sigma ao quadrado. Então, o sigma quadrado representa para nós a variância de uma população. Nesse caso, a ideia é a mesma. Eu calculo as diferenças, os desvios de cada valor em relação à média, eleva essa diferença ao quadrado, depois eu vou somar todos esses desvios ao quadrado. A diferença é porque na variância populacional eu divido pelo total de valores, não pelo total de valores menos 1, e sim pelo total de valores. Essa é a variância populacional. Então a ideia é a mesma, só muda a terminologia, a notação. E no caso do sigma, nós temos o desvio padrão populacional, que a ideia é a mesma, raiz quadrada da variância que nós calculamos, né, a variância populacional. Bom, aqui um desenho de um gráfico de pontos, eu tenho gráfico, né, do grupo A, grupo B e grupo C. Reparem que o grupo A, todos os pontos são iguais, então se você calcular aqui o desvio médio absoluto, a variância, o desvio padrão e também a amplitude que eu não coloquei aqui, isso vai dar zero, né, mostrando que eles não têm variabilidade. Os valores são todos iguais, não há dispersão dos valores. Entre o B e o C, reparem que o B, os valores estão mais concentrados, enquanto que no C, os valores eles estão mais dispersos. Então, se você calcular para o B o desvio médio absoluto, a variância e o
desvio padrão, você vai perceber que essas três medidas são menores para o grupo B do que para o C. Em outras palavras, no grupo C, nós temos o maior desvio médio absoluto, a maior variância e um maior desvio padrão. Tem umas propriedades do desvio padrão que é interessante. Suponha que nossos dados, as vendas, elas tiveram um aumento de R$5.000. Então, esse vendedor que vendeu 16 passou a vender 21. Esse que estava vendendo 17 passou a vender 22. E assim faz para todos. E esse que vendeu 25 passou a vender R$30.000. Se você calcular o desvio padrão para esses novos valores, depois desse aumento de R$5.000, você vai perceber que o valor do desvio padrão vai ser igual ao desvio padrão do conjunto original. Então, esse aumento de R$5.000, né, ele não altera o valor do desvio padrão. Então, existe uma regra do desvio padrão que diz o seguinte: todas as vezes que você adicionar ou diminuir uma constante dos valores, o desvio padrão permanece inalterado. Então, fica mais fácil você observando aqui pelo gráfico. Olha a dispersão dos pontos no primeiro conjunto e olha a dispersão dos pontos no segundo conjunto. Esse segundo conjunto está apenas deslocado um pouco para a direita, mas a variação dos valores entre si permanece a mesma. Aquela ideia de que do desvio padrão é o mesmo. Agora, quando você multiplica ou divide cada valor por uma constante, nesse caso que eu estou dobrando esses valores, quem vendeu 16 passou a vender 32, quem vendeu 25 passou a vender 50. Se você calcular o desvio padrão desse novo conjunto, você vai ver que o desvio padrão dele também é multiplicado por 2. Se antes era 3,21, que é o que nós tínhamos calculado antes, agora passou para 6,42. Então, existe uma propriedade que diz o seguinte: todas as vezes que você multiplica ou divide cada valor de um conjunto por uma constante, o desvio padrão desse novo conjunto também vai ser multiplicado ou dividido por essa constante. Então, reparem aqui o gráfico de pontos. Eu tenho aqui uma certa dispersão. Quando eu multiplico os valores por 2, eu percebo que essa dispersão aumenta. Tá? Mais precisamente, ela está sendo multiplicada por 2. Bom, pessoal, é isso aí. Tá? Eu agradeço e espero vocês até a próxima videoaula.